Olá, aqui é Paulo Wagner. Estou aqui novamente para falar sobre o método Zettelkasten do sociólogo alemão Niklas Luhmann, que, a meu ver, é o melhor método para se tomar nota, se conectar a nota e como auxílio da escrita, né? Então, bom, hoje eu vou falar sobre o Zettelkasten de Niklas Luhmann, como ele era. Então, o Zettelkasten do Luhmann era basicamente isso, uma caixa de notas, cheia de notas. Embora, assim, fisicamente é isso, em termos de princípio e usabilidade e produção de conhecimento, ele era gigantesco, né? Então, aqui ele chegou a escrever em cerca de 90 mil notas ao longo da sua vida. E esses três móveis, né, cada móvel com não são três, são 6 móveis, cada móvel com 4 gavetas. Hoje elas estão no museu da Universidade de Bielefeld, onde Niklas Luhmann foi docente, né, foi professor, e está exposto lá. E hoje eles também estudam como era o fluxo de trabalho do Luhmann. Então, bom, então um pouco sobre o Luhmann. Luhmann ele é conhecido por ser professor da Universidade de Bielefeld, mas ele também ele se formou em Direito e trabalhou em Administração. Só que a paixão dele mesmo era estudar vários temas das ciências humanas e tomar nota e fazer ligação entre essas notas, né? Enfim, teve um determinado tempo da sua vida, quando ele achou já que possuía um bom conhecimento sobre esses temas de interesse, ele mandou uma carta para um sociólogo da Universidade de Bielefeld sobre as suas ideias sobre sociologia, e o cara basicamente chamou ele, e ele depois se formou, porque o Luhmann, na época que ele mandou, não era sociólogo, e aí ele passou quase o resto da sua vida trabalhando como professor nesta universidade e desenvolvendo as suas teorias e continuando estudando, né, como ele gostava. Essa mudança na função, né, de servidor público para professor acarretou também a mudança, né? É uma discussão grande, mas assim, ele teve dois Zettelkasten, e aí coincidiu mais ou menos com a mudança de função, né? Enquanto ele era servidor público, ele investigava vários temas, e quando ele passou a ser professor, ele começou a se dedicar exclusivamente à sociologia. Embora não seja exatamente na data da sua mudança, né, foi próximo, mas é mais ou menos essa mudança de interesse, né? Não que seja necessário você ter um Zettelkasten para cada tema de interesse, né? Nicolas não fazia assim, era um macro tema, sociologia, que ele teve essa mudança. A gente vai ver daqui a pouco sobre o Zettelkasten que ele manteve. Bom, primeiro entender por que a gente está falando de Zettelkasten, porque tanta gente está falando de Zettelkasten. Basicamente é o seguinte: Niklas Luhmann ele foi muito produtivo, né? Então ele não sei bem a que ponto tá, mas no curto prazo ele vai ter uma produtividade em torno de 750 obras publicadas, tanto artigo e livros juntos. E vou explicar como eu cheguei a esse número, né? E ele, em várias entrevistas e artigos, ele atribuía essa produtividade o seu Zettelkasten. É claro que eu não vou dizer a você que o Zettelkasten só pode fazer alguém tão produtivo quanto Luhmann. Luhmann era apaixonado pelo estudo das ciências humanas e
pela sua teoria, né, teoria dos sistemas sociais. Eu não entendo muito, não vou falar sobre isso. E ele estudava muito, né? Ele escrevia e estava lendo, sempre estudando, né? Hoje em dia a gente chamaria ele de workaholic, né? Ele era viciado em trabalhar, em estudar. E isso o deixava muito feliz. Então, não é que, sei lá, a gente hoje, uma pessoa que trabalha lá 8 horas por dia, 5 dias por semana, ele vai ter a produtividade que Luhmann teve só porque usa o Zettelkasten, por mais bem que se use, né? Então, há de se frisar isso. Mas bem, Luhmann, ele, enfim, estudava bastante, né? Escrevia muito, e ele até a sua morte ele chegou a publicar 500 títulos, em torno de 58 livros e o resto, né, artigos. Só que ele deixou um monte de manuscritos escritos, né, junto lá com o Zettelkasten dele, a papelada. E aí em 2015, a universidade onde ele trabalhou entrou em acordo com a família e tomou a guarda desse material para si, tanto para criar um museu, né, um espaço para fazer um museu de Luhmann, né? Luhmann era uma espécie de Einstein lá na Alemanha, então era justo, né, que faça um museu para ele. Mas o fato é que essa universidade começou a estudar esse material, né? Então montou um grupo de pesquisa e até hoje estão estudando. E aí, de fato, eles descobriram, né, até 2016, que eles já tinham muita coisa publicada. E aí, só encaminhou para a publicação. Formatou, ali, ajeitou o material e enviou para a publicação. Já em 2016, um ano aproximadamente após a universidade pegar esse material, a produtividade de Luhmann, de 500 manuscritos, já subiu para 600, né? Então, ficou ali em torno de 50 e 550 artigos. Só que já em 2016 tinham mais 150 obras, né, pronta para ser publicado, né? Algumas delas passando de 1000 páginas. Então, assim, no curto prazo, com mais esses 600, com mais 150, vai chegar aí fácil a 750 obras, né, que o Luhmann publicou, né, assim, em vida e após. Esse material todo tem uma página desse grupo de pesquisa pela universidade, que é por aqui, tudo em alemão, então para mim ao menos é difícil, mas você pode usar, por exemplo, o Chrome e traduzir para português. Para inglês, eu acho que fica melhor a tradução, mas enfim, pode traduzir, por exemplo, para português, né? E aí fica mais legível. Aqui, basicamente, ele tem o Zettelkasten, né, do Niklas Luhmann. Então, tem aqui todas as notas, certo? Todas as notas estão aqui. O 2 já está escaneado, mas ainda não está no formato que o 1, né? Então dá muito trabalho, são 900 mil notas, então imagina que dá muito trabalho, tem que ter muito pessoal. Mas vamos ver o que é qual a diferença entre esses dois Zettelkasten do Niklas Luhmann. Bom, o primeiro ele manteve de 1951 até 1962 e ocupa 7 gavetas com 23 mil fichas, né? Sendo essas 108 seções. Então, 7 gavetas desse aqui, basicamente ele ocupava 6 mais 1. Ele mantinha juntos aqui, ele separava, enfim, fisicamente, mas através das gavetas e também porque ele sabia, né? E por que era diferente? Bom, basicamente esse aqui tinha muitas áreas de interesse. Então ele estudava, por exemplo, leis constitucionais, ciência da administração, que era onde ele atuava,
teoria da organização, filosofia, sociologia, Estado, igualdade, poder, constituição, conceito de mundo, informação, enfim, ciência, hierarquia, vários conteúdos, né? Então ele tinha esse leque muito aberto e cada sessão dessas 108 sessões, era uma área temática. Então a gente pode ver aqui, ó, ele tem cada uma, tipo, primeira sessão, aí era com o número 1, unidade de unificação do grupo em geral. Eu não sei se a tradução está certa, só botei para a gente conseguir compreender. Tem controle, igualdade, e aí tinha as 108, cadê? 108 sessões, né? Deixa eu descer aqui para mostrar. Passou. Ele tinha aqui, ó, 108 sessões, né? Família e anúncios. 108 sessões. Além disso, ele possuía 2 bibliografias, que são onde ele colocava as notas de bibliografia, né, dos materiais que ele lia, com 200 títulos, que são esse aqui, ó. Você tem a primeira bibliografia, organizada de A a Z, como ele organizava, e a segunda bibliografia aqui, né? E aí ele tem um índice de assunto, que é como está traduzido aqui, que seria essa parte aqui de índice de tags. Ele mantinha notas com palavras-chave, e essas palavras-chave com algum link para algumas notas para ele de acesso, né? Então esses índices tinham em torno de 1.250 entradas, né? Que era muito semelhante à bibliografia, mas dava entrada para as outras notas dele. E ele possuía nesse material aproximadamente 20.000 links. Então, uma coisa que, embora, como eu falei no vídeo anterior, o zettelkasten é sobre conexões, é sobre ligações entre notas, mas ele não usava de forma deliberada, né? Ele usava conforme a relevância entre a ligação de uma nota com outra. Porque você tem 20.000 links e você só tem e você tem 23.000 fichas. Então não era toda ficha tinha link, era uma coisa mais deliberadamente escolhida, digamos assim. Então a gente pode ver aqui, sei lá, um exemplo de uma ficha de palavras-chave. Ele tinha aqui, por exemplo, com a letra A, aí ele vinha lá, abstração, estrutura, teoria organizacional geral e concreta, autonomia, sistema jurídico geral, e aí ele tinha entradas para essas notas. Então, como ele não tinha um zettelkasten digital, que você podia pesquisar, por exemplo, se você tem um zettelkasten estuda o mesmo assunto, você poderia colocar lá divisão de trabalho, e aí ele retornaria algumas notas que tem essas palavras. Aqui não, ele usava esse material para, por exemplo, se ele fosse estudar divisão de trabalho, ele ia para essa nota aqui. Ó, divisão de trabalho, uma nota de literatura, no caso, né? E aí tem lá as suas notas, e aí pode seguir, ó. Ele segue porque aqui tem uma sequência de notas que trata sobre esse assunto, né? Enfim, aí a gente não entende muito não. Esses materiais também é possível baixar em JPG ou outros formatos aí, e também citar, ó. Aqui tem os metadados para você fazer a citação. Bom, ele tinha outro zettelkasten, o segundo, que ele manteve, né, de 1963 a 1996, pouco antes dele morrer, e estudava basicamente sociologia, mas dentro de sociologia ele tinha subseções, tinha seções, né? Tinha 11 níveis e tinha 100 subseções. Em vez da vírgula, que era o que ele usava no primeiro para dividir as seções, ele usa barra aqui. E eu vou mostrar como é o sistema de organização dele em breve. E aí, esse material ocupava 21 gavetas, né? Aí tinha 7 do outro. Então, lembrando, 21 gavetas nesse móvel.
tinha algumas gavetas à parte e possuía 15.000 bibliografia, 67.000 fichas, tinha também o seu índice de palavras-chave com 3.200 entradas, então coisa absurda. Além do índice de referências, ele tinha também um índice de nomes, né? E tinha ali em torno de 25 a 30 mil links. E aqui tem os 11 temas que ele estudou, né? Teoria organizacional, funcionalismo, teoria da decisão, escritório, ordem formal e informal, soberania, Estado, enfim, tinha essas áreas que ele estudava dentro da sociologia. Bom, e como era o sistema de organização e de referência do Niklas Luhmann? Bom, como ele usava ficha, não dava para usar uma espécie de link virtual como a gente utiliza hoje, é claro. Então ele precisava de um sistema de numeração, que basicamente era atribuir um número a uma nota, e para fazer link para essa nota, escrever em outra nota aquele número, né? Então, por exemplo, ele está escrevendo uma nota agora, e escreveu a nota, colocou o número 10 lá. E quando ele está escrevendo outra nota 30, se tiver relação com essa nota, ele podia escrever o número 10 ali, sei lá, continuar e aí botava o número 10, porque ele indicava que ele tinha que voltar para a nota número 10. Só que, como ele tinha muitas notas, e ele sabia que isso ia crescer, ele tinha que usar também um sistema de numeração que servisse, além de fazer referência, mas também de endereçar a nota dentro daquelas caixas, e de cada gaveta daquela com uma quantidade muito grande de notas. Então, dizer que era número 10 era complicado você achar. Então, o sistema de numeração que ele desenvolveu foi um sistema que permite que o Zettelkasten cresça para dentro, digamos assim, ou seja, você consiga inserir infinitas notas entre duas notas consecutivas que já estão no sistema, né? Então, sei lá, ele escreve lá 1, 2, 3 e depois ele volta para falar sobre a nota 1 e ele consegue inserir notas entre 1 e 2 e de forma a endereçar essas notas também, para conseguir recuperar. Então, sei lá, ele pega uma nota lá, no número 30, que fala sobre a nota 10 e ele tem que saber qual o endereço dessa nota, ir lá e encontrar aquela nota, porque ele tem que recuperar as notas, né? Não é só escrever. Bom, e como é que ele fazia isso? Ele escrevia um identificador Zettelkasten que tinha uma sequência de números e letras. Como é que funcionava? Ele começava, por exemplo, com um número, a seção que tratava sobre um determinado tema de uma sequência de nota. E aí, por exemplo, continuava 21, era sobre conceitos de função. E aí 22 era sobre outro tema. E aí dentro disso, ele separava a seção, né, no seu primeiro Zettelkasten com a vírgula, que é o que está disponível, e o segundo com uma barra. O segundo também está disponível, mas ele só está escaneado, não tem aqueles dados, nem os links, não está tão organizado ainda, devido ao tempo, né? É muito material para você organizar, como está organizado primeiro ali. Então, no médio prazo ali, deve estar disponível também. E aí, ele ia colocando dentro desse tema os subtópicos, né? Então, tem lá a unidade de referência. Unidade de referência e análise funcional. E, por exemplo, 21/4, seria embaixo, seria outro subtópico. Aqui ele só trata desse tema. E aí, para falar sobre unidade de referência e análise funcional, ele podia entrar, por exemplo, 21/3 e aí botava A, né? Aqui ele botou D, por escolha. Então, agora, como aqui é um trecho original das notas de Luhmann, então fica um pouquinho
mais complicado, eu vou mostrar um exemplo mais simples de entender. Bom, esse aqui é um trecho do artigo de um pesquisador que está estudando, que é o chefe de pesquisa do grupo de pesquisa que está estudando o material, né, do Niklas Luhmann, e ele deu aqui um exemplo como seria, né? Você tem tipo a nota 1/1, né, que é uma nota que trata sobre determinado tema qualquer. E aí, isso dentro da seção 1, né? Lembrando que esse antes da barra representa a seção, o tópico maior. E aí, dando seguimento a esse tema, a gente teria o quê? 1/2, que aí continuaria falando sobre o tópico 1/1. Só que depois de estudar, o Nicholas achou que tinha mais coisas a falar sobre o tópico 1/1. E aí, como já tinha aqui 1/1, 1/2, o que é que ele faz? Ele faz tipo 1/1A, que era um container de nota colocando uma ideia particular sobre esse card inicial, 1/1. E aí continuava, por exemplo, 1/1B, que continuava o tópico anterior, 1/1A. Só que aí ele viu que... Aí ele continuou, né? 1/1C. Depois de B, né? Então terminou. Então, ou seja, depois que ele fez 1/1 e depois 1/2, ele viu que tinha mais 3 ideias sobre o card 1/1. E aí ele colocou 1/1A, 1/1B, 1/1C. E aí depois de um tempo estudando outro material, ele viu que tinha mais coisas a falar sobre a ficha 1/1B. Então ele foi e adicionou 1/1B1 e 1/1B2. E aí novamente, sei lá, ele viu outro livro, leu outro livro e viu que tinha um material, uma ideia para ele falar específico do material 1/1B1, esse aqui, ó, 1/1B1. E aí como é que ele ia adicionar? 1/1B1A e 1/1B1B. Então ele podia ir crescendo para dentro, né? Ele crescia para dentro. Em várias ocasiões o Luhmann ele não utilizava tipo depois de 1/1, ele utilizava 1/1A. Ele começava às vezes com D, como é o caso do exemplo que eu estou mostrando aqui, ó. Ele já pulava para o D. Por quê? Porque assim ele tinha uma margem aqui de folga entre esse tópico 1/1, aliás, nesse caso aqui 21/3 e 21/3D. Ele podia colocar 21/3A, né? Ele dava essa folga que é comum. Por exemplo, você tem aqui 21 3D1 e aí ele pula para 21 3D5. Então assim, ele vai dando umas folgas para poder ter uma margem de conseguir colocar notas antes, né? Também acontecia dele usar essa forma aqui, 1/1, depois 1/1A, e aí já tinha aqui 1/2, e ver que ele tinha algo para inserir dentro das suas fichas que era anterior a 1A, né, e que se referia ao tópico 1/1. E aí o que ele fazia, a depender da forma que fosse, era ou colocar vírgula nesse daqui, tipo, tinha barra aqui já, colocava vírgula. Quando tinha vírgula, acho que ele colocava vírgula ou ponto, não me recordo direito. E continuava, tipo, como se fosse 1/1, 1/1,1, por exemplo. E aí dava continuidade. Era uma forma. Quando tinha uma letra ao final, ele repetia a letra, tipo 1/1A, aí ele tinha 1/1B. E já tinha 1/1A1. E ele queria colocar entre A e A1.
e aí às vezes ele colocava AA, né? Então, enfim, eu sei que não é muito relevante porque é difícil hoje, embora tenha gente que goste muito do analógico, de tratar com material, com a coisa física, o papel, mas hoje em dia é muito comum você fazer esse tipo de método em um software, né? Então, assim, essas particularidades, mas eu vou comentar porque pelo menos a minha é interessante essas partes. E aí como ele tratava também de letras, quando ele chegava ao fim do alfabeto, ele repetia, né? Por exemplo, se fosse chegar ao fim nesse tópico, ele faria 1/1 A e A maiúsculo, né? Para diferenciar do AA quando ele tinha que ser entre duas que já estava fechado ali. Bom, e por que era interessante essa forma de organização? Porque quando ele tinha uma nota que já tinha referência, tipo essa daqui, sei lá, essa daqui não tem muita referência porque é uma nota de referência. Mas essa daqui tem, por exemplo, 60, aqui é do primeiro, então ele usa vírgula, 60,3B, 7B1. Quando ele tem essa forma aqui de identificador do Zettelkasten, ele sabe que tem que ir na seção 60, pegar a subseção 3, aí vai lá, B, aí procura e ele sabe cada nota onde está, né? Ele consegue recuperar. Então ele, quando estava lendo essa nota aqui, ele podia ir lá em 28,10 F1A. Ele sabia onde é que estava essa nota e ele conseguia recuperar essa nota. Então isso também era uma vantagem desse sistema de numeração do Luhmann. E esse sistema de numeração era importante porque ele propicia o sistema de referência. Então, o sistema de referência do Niklas Luhmann, ele basicamente necessita do sistema de numeração, né? E ele consta só de você colocar a nota, né? Você colocar o número, o ID, o identificador Zettelkasten em uma nota. Aí você cria um link direto para aquelas notas. E aí o Luhmann conseguia criar entre essas várias notas que possuíam uma ideia, uma espécie de teia, né? Uma sequência de notas sobre um determinado conteúdo. Só que como era físico, como estava dentro de caixas, se ele quisesse, por exemplo, acessar uma nota sobre sistemas, né, porque a teoria dele era sobre sistemas sociais, como é que ele poderia fazer? Não dá para recuperar de memória isso. Você tem 90 mil fichas, não tem como você recuperar que a nota sobre sistema é a nota tal. Tudo bem, algumas até que dá, porque como o ID, alguns vão ser curtos, outros vão ser mais longos, né? Tem um ID aí que vai ser 10. Então é fácil de lembrar. Mas a maioria lá do meio não tem como lembrar. Aí ele utilizava um sistema de registro, né? Que é aquele índice de palavras-chave, né? Como esse aqui. E isso basicamente ele pegava para cada palavra-chave, né, que ele estudava e colocava numa nota dessa em ordem alfabética e colocava algumas notas que era relevante para ele encontrar aquela sequência de notas sobre um tema específico, como sistema, por exemplo. Sistema, ele botava aí em ordem alfabética, né, e ia lá em sistema e via que tinha nota X falando sobre sistemas. Então, por exemplo, aqui no pronto. Aqui quando você vai aqui nas notas dele para ver como ele usava, você tem tanto o índice de palavra-chave 1 quanto 2, né? Então, mas você tem aqui, ó, aqui é a bibliografia, perdão. O índice de palavra-chave, Zettelkasten 1. Aí você pode ver S. Ele tinha 4 notas sobre S.
E aí tem aqui, ó, enfim, sei lá, site. Aí tinha aqui as notas de entrada sobre esse tema. Situação, soberania, e tinha as notas de entrada. Era assim que ele achava uma sequência de nota. Então, sistemas, ele tinha uma nota, a 8. Então, que era a seção, né? Então, uma coisa a gente pode perceber, primeiro, que esse índice palavra-chave não é o índice de todas as notas que tem essa palavra-chave, não é como um sistema de tags que a gente usa hoje em dia em software para tomar nota. Não, era um índice de notas que serviam como pontos de entrada para essa sequência de notas que ele usava, né? Então, 8, ele ia lá, sistemas. Quando queria estudar sistemas, ele acessava a nota 8 e dava continuidade, né? Aí seguia a sequência para fazer esse estudo, né? Ia 8, aí continuava a nota 8, né? Porque às vezes ele fazia assim, uma continuação. Aí 8,3, enfim, continuava até chegar na 8,1. E aí, enfim, era uma derivação, né? E aí seguia. Podia seguir uma sequência e tinha hora que encontrava uma bifurcação, né? Em vez de continuar aqui, ele podia seguir numa nota que tratava da nota 8,1, tinha 2, né? Então, por exemplo, aqui é interessante porque sem querer eu achei um ponto onde ele tinha inserido provavelmente a nota 8,1A e depois sentiu necessidade de incluir uma nota entre essas duas notas. E aí ele fez o quê? 8,1,1. Não seguiu a sequência exata, né? Então isso é interessante. Eu vou tratar sobre outros temas, né? E mais por fim, como é que eu utilizo o método em vídeos futuros, né? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo e qualquer dúvida, sugestão, deixa aí nos comentários. E se você gostou, coloque um like aí, se não, um dislike. Considere se inscrever no canal para que fique atento aos próximos vídeos. Claro, se você se interessa por esse conteúdo. Então, obrigado aí e até o próximo.